É, Bom dia. No vídeo anterior, eu toquei num assunto assim muito en passant que eu acho que merece uma explicação, merece ser melhor trabalhado. Um assunto que é muito importante na minha vida, foi um divisor de águas na minha vida e merece ser um pouco mais trabalhado. Tá meio esquisito o cabelinho aqui. Eu falei sobre o episódio da minha tortura, de quando eu fui sequestrado pela polícia do exército em março de 1984. Quer dizer, já em pleno movimento das diretas já, etc e tal, né? Depois da abertura política, enfim, o Brasil teoricamente já não era mais uma ditadura. Mas eu fui um dos últimos sequestrados e torturados pela ditadura militar. Como é que isso aconteceu? Bom, eu era um menino, um jovem de 18 anos, que desde os 16 estava envolvido com o movimento secundarista, com aquela reunificação da UNE e tudo mais, com todo aquele processo, né, de volta do movimento secundarista na nossa sociedade. Carioca, eu sou pintor, né, sou artista plástico, já pintava na época, e eu participava de um cineclube, porque o pessoal talvez não saiba bem hoje o que foi, o que representou as salas especiais e os cineclubes na cultura daquele período. Era assim, o que era um cineclube? O cineclube era um lugar onde passavam determinados filmes que não podiam passar, que foram liberados para passar só em salas especiais naquele período antes do governo Collor, enfim, antes da gente ter finalmente um presidente eleito, né? Antes da volta da democracia. Então, eu participava do Cineclube Jean Renoir, na Aliança Francesa do Meyer. E ali minha cabeça foi abrindo. E eu me envolvi com um grupo de teatro, comecei a fazer dança, quer dizer, uma série de... Dança, na realidade, eu já fazia mais um pouquinho antes, fazia um pouquinho antes. E comecei a me inserir na política, né? Na militância política. Qual era o meu papel como militante? Absolutamente nenhum, porque eu estava formando opinião, eu estava ouvindo. A minha geração foi uma geração que não, ela tinha fome de saber. Então, quer dizer, a gente partia do princípio que a gente não sabia nada e tinha extrema curiosidade, na realidade, sede, fome de conhecimento. Então, era uma geração que não era pretensiosa, percebe? A gente ouvia o pessoal da geração anterior, das gerações anteriores, até porque eles tinham o que mostrar pra gente, o que falar pra gente sobre uma época de liberdade, né? Então eu me envolvi, comecei a gostar muito, lógico, é natural. Você você foi acostumado a levar tapa na boca. Não tapa na boca, minha mãe não dava tapa na boca. Também ia parecer que eu fui espancado e eu não fui espancado pelos meus pais, graças a Deus. Mas minha mãe me repreendia quando eu perguntava: mãe, o que é comunismo, né? O que é socialismo, não é isso? E isso não podia ser dito. Dentro da escola, só para vocês terem ideia, quer dizer, dentro do meu, não do secundário, já no secundário a coisa era mais aberta. Porque aí você já vai pegar 1980, 1981, etc e tal. Mas dentro do antigo primário, ginásio, eu não sei mais como é que chama, eu acho que hoje é ensino médio, sei lá, não é ensino médio, ensino fundamental, você não muda, né? As coisas mudam pra caramba. Oh, eu tô velho. Mas enfim, você não podia falar dessas coisas. Eu lembro que na sexta série uma professora de história fechou a porta, as janelas, para poder falar sobre o período da ditadura, sobre 1964, a revolução, o golpe, né? Mas enfim, então eu estava meio que apaixonado, porque de repente você podia falar nesse assunto. Então eu me apaixonei pelo comunismo e comecei a frequentar as reuniões do partido, do partidão, né?
Bom, eu fazia colagens, vai. Dentro do grupo de teatro ainda existia aquela figura do censor, quer dizer, a gente fazia teatro amador, eu estava fazendo teatro amador na época com o grupo Ágora, não sei nem se o grupo ainda existe, acredito que não, porque eu perdi o contato com eles todos depois desse evento. Então a gente tinha que levar, e também material do cineclube, quer dizer, em cada mostra que a gente ia fazer, cada filme que a gente ia passar, antes tinha que passar ainda pela figura do censor para aprovar até o material de divulgação. Eu lembro de cartazes que foram negados, que foram censurados, pelo simples fato de ser na cor vermelha. Não podia, quer dizer, vermelho era uma cor. Engraçado, né? Como é que isso tudo tá voltando agora. Eu falei isso no outro vídeo, mas não é engraçado, não. É triste pra cacete que isso tudo esteja voltando de novo. Porque não é uma questão de comunismo e socialismo ou comunismo, né? O pessoal é meio radical, fala logo comunismo e capitalismo. Não é isso, gente. É uma questão de ter direito à informação, percebe? De conhecer, né? É bom que você conheça tudo, é bom que você leia Marx, é bom que você leia até aquela praga daquele livro do Hitler. Eu, por acaso, li. Enfim, faz parte, sabe? Faz parte, acrescenta a você. Você aí tira suas conclusões, porra, né? Você aí vai ver o que você pensa a respeito daquilo que você está lendo. Enfim, lê a Bíblia, por que não, né? Mas enfim, eu era esse jovem apaixonado, estava com 18 anos de idade, apaixonado pela política e fazia colagem no Meyer ali, porque eu estudava e trabalhava no Meyer e tal, então eu fazia colagens ali. E com um grupo de pessoas, um outro menino também que fazia escola de teatro Martins Pena, que era muito meu amigo, e um vizinho meu que também tinha uma tendência muito grande à esquerda, até porque ele era ligado ao sindicato lá do trabalho dele. Bom, o que aconteceu? Eu já trabalhava, já morava sozinho, tinha 18 anos, e fui abrir a minha loja, meu salão de cabeleireiros, que ficava ligado à minha casa mesmo, a casa que eu morava. Antes de eu abrir, eu estou me arrumando, estou arrumando o local, tal, botando as coisas no lugar, passando uma coisa no espelho, um jornal no espelho, que eu fazia sempre isso. Eu era cabeleireiro na época. E batem a minha porta. Eu vou atender a porta. Eram 3 homens. Isso já dentro do meu quintal, quer dizer, porque a minha casa era uma casa muito grande, dividida em 2, e tinham entrado já, não tinha, o portão ficava aberto, não havia esse perigo todo de hoje, vai. Isso na estação do Riachuelo. Bom, eles entraram, já foram entrando logo, no que eu abri a porta, foram entrando logo e me perguntando se eu podia dar um depoimento para salvar um amigo meu que estava preso na polícia do exército. Tudo bem. Falei, bom, tá. Sabe aquela coisa que você não tá maldando, que você não tá ligando Lé com Cré? Bom, tinha acabado de acordar, estava ali no meu dia a dia, estava ali na minha rotina, me preparando para atender os meus clientes. Então, tá, tudo bem, eu vou ter que perder meu tempo. Vai demorar? Não, não vai demorar não. Tranquilo. Então vamos embora, vamos lá. Esse amigo que fazia escola de teatro Martins Pena, que eu não vou citar o nome, porque, bem, nunca mais também tive contato com ele e tal, porque nós nos separamos depois disso tudo. E me perguntaram quem era o outro amigo meu, que era meu vizinho. Falei, sim, é meu vizinho, mas por quê? Ele falou, não, porque essa pessoa também é testemunha de que ele estava na sua casa, que esse seu amigo estava na sua casa, quando aconteceu o fato do qual ele está sendo acusado. Tudo muito bem. Falei, bom, vou pegar meu documento. Não, não precisa. Ah, então olha só, deixa eu dar uma ligada pro meu tio, que é advogado. Ah, não, não precisa. Eu sei que no fim das contas, eu caí nessa e saí com os caras de dentro da minha casa. Aí tinha um Fusca bege, com placa de São Paulo, parado na porta. Nos colocaram, já tinham ido lá na casa do meu amigo, que era perto e tal, já nos colocaram dentro desse Fusca. O meu amigo que estava com problemas não estava nesse carro, e nós saímos. Só que nesse meio tempo chega na minha loja, chega na minha casa, minha loja, enfim, que era a mesma coisa,
Era o meu primeiro salão. Com 18 anos, olha que legal. Chegou a minha manicure, né? Que era uma pessoa um pouco mais velha do que eu, quer dizer, com uns 8 anos a 10 anos mais velha do que eu, e mais experiente nessas situações. Quando ela viu a situação e ela sabia do meu envolvimento com o movimento secundarista, bateu o sino para ela e ela anotou a placa do carro. Bom, vamos voltar então para dentro do carro. Quando a gente toma a Rua Ana Nery, quer dizer, que é a rua principal do Riachuelo, ele já mandou a gente botar um capuz. Aí eu senti que estava acontecendo alguma coisa, mas já não tinha jeito, né? E a arma do cara já estava em cima do consolezinho de um deles, eram 3 caras, né? E tinha um ali no meio da gente. Então eu botei o capuz. E o capuz só foi retirado quando a gente chegou dentro do quartel, na Vila Militar. Bom, o que é a tortura? Como é que é esse processo, né? Eu posso falar do que eu vivi. Chegando lá, o diálogo já era outro, os termos já eram outros, né? O tratamento já era outro. Mandaram que tirássemos a roupa, ficamos nus, eu e esse meu amigo. Aí apareceu o meu outro amigo, que também já estava nu, né? Já estava sem roupa. Jogaram água na gente, deram um banho na gente com uma mangueira e deixaram os 3 em pé, assim, no corredor. Depois, antes da primeira sessão de tortura, nos colocaram em celas. A mim, acabaram por um estratagema do meu amigo, que estava muito preocupado. Bom, só para constar, o meu amigo que fazia escola de teatro, ele era gay. Esse meu vizinho não era gay. E eu, gay, né? Então ele ficou esse meu amigo, meu vizinho, que também era um pouco mais velho do que a gente, ficou muito preocupado e falou que a minha saúde era fraca, que eu tinha problemas de saúde e que eu não aguentaria muita coisa. Aí me colocaram numa cela separada, onde depois puseram lá um rapaz belíssimo, muito bonito, né? Naturalmente nu e naturalmente instruído a tentar me seduzir, para poder tirar de mim aquilo que eu não sabia. Eu não fazia a mínima ideia, né? Aí vieram as sessões de tortura. Tem uma salinha onde tem uma plaquinha, me tiraram da cela, me levaram para essa sala, onde tinha uma plaquinha: quando a luz vermelha estiver acesa, não entre, né? Começaram as perguntas. Isso eu continuei nu, continuei sem roupa, com frio e tal. Fazia muito frio ali, engraçado, fazia frio naquele lugar. E, enfim, começou com a palmatória, né? Depois da palmatória, sessão de palmatória é uma coisa louca, porque as veias da tua palma da mão, elas sobem, elas inflam. Na terceira pancada com a palmatória, as tuas veias vêm todas para fora, né? E eles iam batendo e iam perguntando onde é que estavam as armas. Que armas? Que armas? Eu não sabia de arma nenhuma. Isso foi só o início, né? Palmatória, pau de arara, choque, telefone, humilhação, né? Esse menino na cela que tentava me assediando o tempo inteiro. Quer dizer, você sai de uma sessão de tortura, porque assim, tem a sessão de tortura e daí a pouco dá uma parada. Aí você volta para dentro da cela, te dão comida, não sei o que, te dão um cobertor, papapá, papapá. Você pensa, bom, parou aí. Não, não parou aí, certo? Vai ter outra sessão de tortura depois. Eu não sei dizer quantas, hoje eu já não sei mais, mas eu devo ter sido submetido a uma sessão de tortura a cada 2 horas, durante 3 dias e 2 noites.
Enquanto eu estava dentro da cela, era outra sessão de tortura, porque o, o rapaz que estava comigo na cela tentava me assediar de tudo quanto é forma. Quando ele me viu rezando, né, eu comecei a rezar, porque eu falei, pô, não vou sair daqui vivo. Porque isso aconteceu muito próximo de um caso de um menino que apareceu enforcado, eu acho que foi em 83, na, na delegacia lá de, oh meu Deus, Realengo, na delegacia de Realengo. E que disseram que aquele menino tinha sido preso, tal, que não havia muitas provas de que ele tinha roubado alguma coisa, que seria um ladrão. E que acabou que o menino se enforcou, né? Suicidaram o menino, né? O menino passou por uma sevícia de todos os foi estuprado, né? Por todos os presos que estavam naquelas celas lotadas e tal, e acabou se matando. Então tinha acontecido isso há pouco tempo, e eu fiquei achando que eu não ia sobreviver. Então comecei a rezar. E foi quando esse rapaz, que estava dentro da cela comigo, ficou com pena. E aí falou pra mim, olha, você nem vai no banheiro quando eu for. A última coisa que eu pensava naquele momento era em sexo. Eu tava pensando na minha mãe, eu tava pensando na minha vida. Eu tava tentando entender o que tinha passado pela cabeça daquelas pessoas, que armas eram essas, né? Que eles estavam perguntando, porque eu realmente não sabia de porcaria nenhuma. Bom, desculpa. Passado um certo tempo, no terceiro dia, no segundo dia, no final do segundo dia, eles perceberam que tinham feito uma grande besteira, né? Porque a gente não tinha envolvimento nenhum com luta armada, não havia luta armada, não havia, pelo menos não que eu soubesse, entende? Se havia algum plano de fazer alguma coisa no comício das diretas, de algum atentado terrorista ou coisa que valha, eu nunca fiquei sabendo dessa história. Então eu não podia falar uma coisa que eu não sabia, né? Que nunca tinha chegado aos meus ouvidos. Eles devem ter percebido que fizeram alguma merda, porque botaram a gente dentro do carro de novo, do mesmo carro, do mesmo Fusquinha, bege, etc e tal, com placa de São Paulo, placa fria, por sinal. E um deles virou para mim e falou se eu conhecia o Rio Guandu. Óbvio que eu conhecia o Rio Guandu. E ele me disse, você sabe o que acontece? Acabou para você, você vai morrer. Vocês vão morrer. Quer dizer, você aos 18 anos ouviu uma coisa dessas, cheio de sonhos, cheio de esperança, né? Você trabalhando, né? Você estudando, você tentando fazer alguma coisa da sua vida, tendo toda uma vida pela frente, é fogo. Mas é engraçado que eu não chorei. Não chorei, não. Eu acho que o medo era tão grande, sabe? E a certeza de que aquilo ia acontecer, que não tinha jeito, não adiantava chorar, não adiantava pedir, não adiantava nada, que aquilo ia acontecer, bateu de tal forma que eu não conseguia nem chorar. Bom, o meu amigo, que era do Martins Pena, estava chorando, né? E o meu outro amigo mais velho, meu vizinho, não, também não chorava. Ficávamos calados, né? Bom, aí de repente um reboliço lá dentro que eu não entendi muito bem o que era. Vem o outro cara que foi me, me pegar lá na minha casa, o outro oficial. Eu não esqueço mais a cara dele. Não esqueço os olhos dele, não esqueço o tremor na boca que ele tinha, que assim, tinha uma espécie de tique nervoso, quando ele me torturava, a cada pancada que ele me dava. Bom, enfim, vem esse cara e ele fala assim, fala pra mim, dá um toque assim no meu ombro e fala, você tem sorte, você parece que tem costas quentes, porque chegou um fax procurando, você é Aurélio Bernac? Falei, sou Aurélio Bernac. Você tem sorte. Só isso. Saiu de novo, a gente ficou dentro daquele carro lá, esperando, sem saber o que ia acontecer com a gente. Daí a pouco entra de novo, bota o capuz, quando eu tiro o capuz eu tô na frente da delegacia, daquela delegacia onde o rapaz tinha aparecido morto, enforcado,
em 83. Meu sangue gelou mais ainda, né? Aí foi que eu fiquei apavorado mesmo. Bom, aí vem o terceiro dia de tortura. Tortura psicológica e porrada também. Porrada mesmo, tortura física. Já na delegacia, né? Quando eu passei por todas as perguntas de novo por parte de um delegado, certo? Não tiraram as nossas digitais, não fizeram ficha, não fizeram nada. Foi tudo absolutamente arbitrário. E esse delegado me perguntava, esse delegado fez miséria comigo. Ele pediu para que eu assinasse um papel me declarando homossexual. Uma coisa ridícula, né? Você é homossexual? Sim, sou homossexual. Ah, tá. Então escreve aí, escrivão. O declarante se declara. O declarante se declara é ótimo. O declarante, mas é algo assim mesmo. O declarante se declara homossexual passivo. Eu falei, não, peraí. Eu não falei que eu sou só passivo. Eu não falei, aliás, eu não falei se eu sou passivo, ativo, enfim, versátil. Eu não falei nada disso. Aí ele falou, tá, então redige aí de novo. Passivo ocasionalmente. Né? Ai, meu Deus. Cabeça, né? Mas enfim. E ele me fez assinar aquela praga daquele troço. Tudo certo. Quando nós chegamos, nós não fomos direto para a cela. Existe uma coisa que é antessala de cela naquela delegacia. É entre um portão da cela e o outro, onde fica o carcereiro. O carcereiro olhou para nossa cara, viu aqueles 3 meninos. Pô, eu com 19 anos, meu Deus, eu parecia ter, sei lá, 14 anos. E o cara acho que ficou com pena de mim, diz ele. Depois ele conversando comigo, ele falou que eu era muito parecido com o filho dele, que tinha falecido. Não sei. Mas eu sei que esse cara foi um anjo na vida da gente, porque ele não permitiu que a gente fosse para dentro das celas que estavam lotadas. Nós passamos aquela noite, sim, sendo chamado a todo instante, levando porrada lá dentro com o delegado, mas ele não permitiu que a gente fosse para as celas, graças a Deus. E ele disse o seguinte, bom, isso aqui está tudo arbitrário. Na troca de delegado, a troca de plantão, vocês vão ser soltos, porque eu vou conversar com o novo delegado, com o delegado titular, e vou pedir que solte vocês. Bom, e assim aconteceu. De manhã, ele abriu aquela antessala, né, aquela grade, e nós fomos soltos. Nós nem passamos pelo delegado, na verdade. A gente saiu dali direto para a porta da delegacia e corremos até a estação de Realengo. Né? Eu corri descalço, porque essas alturas do campeonato eu tinha levado uma bota e a minha bota tinha desaparecido, pura e simplesmente. Então, foi quando a gente pegou o trem e foi para casa. Foi lá para minha casa, lá na estação do Riachuelo. E foi assim o meu episódio de tortura. Essas alturas do campeonato, o que tinha acontecido por causa desse fax? Por uma coincidência também incrível, eu tinha uma tia que era esteticista e ela, uma das clientes da minha tia, era a esposa do general do Primeiro Exército na época. E ela comentou, né? E pelas características do sequestro, né, pelo que tinha acontecido, placa fria de carro, etc e tal, eles perceberam o que estava acontecendo. Então o general foi logo e mandou o meu nome, mandando soltar. Na verdade é essa, dizendo que tinham feito besteira, que esse menino não tinha nada a ver com nada e mandando soltar. Foi isso que aconteceu que livrou a minha cara, né? Livrou as nossas caras, a cara dos três. Coincidências da vida, né? Eu ser parecido com o filho do carcereiro que tinha falecido e essa minha tia ser esteticista do... não vou dizer o nome também,
do comandante do 1º Exército. É isso. Foi assim que aconteceu. Bom, aí tudo bem, aí tem a nossa chegada na rua tal, e todo mundo... Quando eu cheguei na descida da estação, que eu era muito conhecido ali, até porque era uma casa, né? Eu estava morando numa casa que era da minha família há várias gerações, então eu era muito conhecido naquela rua e naquele bairro. Nossa, é o Aurélio, 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 Aurélio. E a gente andando, as pessoas me ajudando, né? Porque eu estava andando descalço e tal, e meus pés já estavam machucados, com o fato de ter corrido até da delegacia até a estação de trem. E aí minha mãe tá sentada, eu lembro que minha mãe estava sentada assim na porta, uma espécie de varandinha que tinha na casa. E minha mãe estava sentada ali. Quando minha mãe me viu, minha mãe desabou a chorar, me estendeu os braços e eu fiquei deitado no colo da minha mãe, que nem um bebê. Minha mãe me botou no colo assim, que nem um bebezinho, me embalando. Aí vem um apagão, realmente deu um apagão. Eu fiquei uns dias sem registrar muito bem o que tinha acontecido, acho que eu estava em choque, sei lá o quê. E depois, quando eu fui me recuperando, eu fui de novo à delegacia com meu tio me acompanhando, viu que não tinha absolutamente nada registrado, nem da delegacia, nem na Polícia do Exército. Bom, a Polícia do Exército a gente não teve muito acesso, mas a delegacia meu tio pôde constatar, junto com meu pai e comigo, que não havia nenhum registro daquela prisão. Quer dizer, minha ficha é limpa, né? Eu não tenho passagem pela prisão. Só faltava essa, né? Ter marcado o meu destino por causa de uma loucura, uma ideia mirabolante, sei lá o que os caras tiraram ali. Bom, passado algum tempo, minha mãe, obviamente, minha mãe já tinha dado, durante o meu desaparecimento, o meu sequestro, minha mãe tinha dado queixa do meu sequestro. E aquela queixa foi parar na OAB, né? E gerou um processo na OAB, porque aí foi relatado tudo que aconteceu, etc, etc e tal. Bom, gerou esse processo, eu tinha um telefone fixo na época, eu estou falando de uma época em que não existia celular, né? Então a gente tinha telefone fixo. E o meu telefone foi grampeado. Eu estou falando com um amigo meu no telefone, daí a pouco entra a voz de outra pessoa, caia do meu amigo, não escuto mais a voz do meu amigo. Você tem sobrinhos? Olha bem o que você está fazendo. Esquece o que você passou. Você tem sobrinhos, você tem irmãos. Seu irmão se chama tal, tal, tal. Sua irmã se chama tal, tal, tal. Sua sobrinha tal, tal, tal. Estuda em tal, tal, tal lugar. Poxa. Começou uma pressão veja bem, minha sobrinha nessa época, minha sobrinha estava com 10 anos de idade, acho eu, por aí, minha sobrinha mais velha. Os outros já eram nascidos, eram bebês de mais ou menos 6, 4 anos. Minha irmã, que era professora, né? Meu cunhado foi citado. Eles citaram o nome da minha família toda. Meu pai, né? Que era uma pessoa visada também, porque ele tinha sido envolvido com o PDT, ele era brisolista, né? E o cara chegou a falar, seu pai mora sozinho, né? Seu pai mora sozinho lá em Ipanema. Apartamento térreo, né? Quer dizer, aí começaram essas ameaças, eu comuniquei à minha família, porque óbvio, né, estava atingindo a eles, e nós decidimos nos calar. O caso foi arquivado com o tempo, e eu fiquei quieto a respeito disso, como eu falei no outro vídeo, durante 30 anos. Sequelas disso tudo. Olha, não dá para mensurar as sequelas, eu não consigo dizer quais foram as sequelas, porque foram várias, entende? Eu sei que até muito pouco tempo eu não podia ver uma pessoa fardada, que eu começava a tremer de cima e embaixo. Eu até hoje, eu não suporto que a pessoa me faça a mesma pergunta várias vezes. Sim, porque
Dentro da minha religião tem uma coisa que vodunce não mente. Vodunce, quem é vodunce? Vodunce é a pessoa que é raspada, que é iniciada. Então, eu evito mentir, né? E quando eu digo evito, é porque tem situações que você acaba mentindo, mas naquela situação específica eu não menti. Eu sei que eu tenho um trauma do caramba, que eu posso até. Já tive até episódios de agressividade extrema por me sentir coagido. Por sentir que a pessoa não está acreditando que eu estou falando a verdade, a pessoa não está acreditando, porque eu não sei quantas vezes eu falei a verdade, e quanto mais eu falava a verdade, mais eu apanhava. Eu não me emociono mais com isso, eu consegui purgar isso tudo, eu consegui jogar fora isso tudo da minha vida. Quando, depois de 30 anos, né, eu acho que foi em 2014, eu mencionei isso numa postagem do Facebook e um grande amigo da militância me perguntou se eu queria dar uma entrevista. Aí eu dei essa entrevista. E foi quando eu fui tocar no assunto. Depois eu dei entrevista também para outros 2 amigos, no final foram 3 ao todo. E eu acho que dá para acessar, se alguém entrar no Google lá, botar Aurélio Bernac tortura, Aurélio Bernac torturado, vai aparecer. Enfim, e a partir dali eu consegui botar isso tudo para fora. Consegui tocar nesse assunto sem me fazer mal. Não, não. Na verdade ainda faz mal. Ainda faz mal. É o tipo de coisa que você não esquece, entende? Eu era muito jovem e não tinha culpa de nada, né? E eu apanhei muito. Então, por que eu tô falando disso tudo? Porque a gente está para eleger um cara que apoia torturador, que tem como ídolo um torturador. Ele diz que é favorável à tortura. Ele diz que ele quer uma ditadura. Ele diz pior ainda. Ele diz que ele não vai aceitar resultado diferente das eleições em que ele não seja eleito. Quer dizer, ele está ameaçando um golpe de Estado. O que, dentro do histórico, né, de terrorista, ele sim, eu não, nunca fui terrorista. Agora, ele sim foi, né, de terrorista que ele tem, dentro desse histórico de terrorista que ele tem, não me espanta que ele tente alguma coisa realmente, caso não seja eleito. E o pior, agora ele tem toda uma entourage com ele tem todo, né, as seclas, né, uma multidão de pessoas loucas, porque somente gente louca pode apoiar a barbárie, né? Mas ele tem essa multidão aí do lado dele. Então eu não sei o que pode acontecer. Eu honestamente não sei. Eu não sei o que esperar de gente maluca, sabe? De fascista, entende? De quem apoia a tortura, a ditadura. É isso. É por isso que eu resolvi falar isso tudo, e mesmo porque eu tinha citado no vídeo anterior. Falo com certa tranquilidade, mas tô aqui tremendo por dentro, só eu sei. Mas é isso, gente. Assim foi meu episódio de tortura. Eu espero que esse relato sirva de algum modo para que as pessoas formem opinião, né, sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o que esse cidadão faz apologia, né? E é isso. Ele não. É tudo que eu tenho a dizer. Ele não. Por favor.